Saudações cordiais, queridos amigos, queridas amigas que nos assistem pelo canal Notícias do Ribeiro. Hoje temos aqui a satisfação de receber a doutora Juliana Menezes, delegada de Polícia Civil no estado de São Paulo. Tudo bem, doutora Juliana? Tudo bem, saudações cordiais para você também. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui, o convite, e espero que a gente possa aí trazer informação para quem acompanha o canal, né? E deixar o canal aí ainda, poder contribuir aí com o canal. A doutora Juliana, né, que tem uma trajetória bonita como delegada de polícia, como também concurseira, e também trabalhou no Tribunal de Justiça do Maranhão. Também tem o seu pai, que já é da Polícia Judiciária, e aí entenda-se também delegado de polícia, né? E aí nós acabamos conhecendo a doutora Juliana na prática mesmo, ali na delegacia, né? Estávamos junto com a doutora Kate, eu falei, essa doutora aí parece ser blogueira e tal, e aí eu descobri, você tem um canal também bacana no próprio YouTube, não é isso? Isso, eu tenho um canal que eu comecei despretensiosamente compartilhando meu vídeo da prova oral, né, no concurso, e aí, como no Instagram eu acabo fazendo alguns vídeos de conteúdo, eu acabo transferindo também para o YouTube, né? Da minha época de concurseiro, me ajudavam muito esses vídeos, então chegou o meu momento de tentar contribuir aí de alguma forma. O tema do vídeo de hoje é falar dos crimes afiançáveis e também inafiançáveis, se possível for. Porque essa é uma pergunta, é uma demanda, uma solicitação da nossa professora Angélica, né? Ela diz que é minha fã, ela também faz parte aqui da audiência do nosso canal, e ela mandou para nós essa pergunta, nós encaminhamos para a doutora Juliana e convidamos ela para poder falar desses crimes afiançáveis. Então, se você quiser saber, ouvir, entender sobre os crimes afiançáveis, fique conosco até o final desse vídeo. Como de costume, eu te peço que se inscreva, também pode deixar aqui os seus comentários, as suas perguntas. Então, vamos lá, doutora Juliana. Você quer contar para nós, explicar um pouco, né, como é que funciona os crimes afiançáveis, o inafiançável? A palavra é sua. Então, acho que a primeira coisa que eu acho que é importante que a gente esclareça, e essa é uma preocupação minha, exatamente quando eu vou arbitrar uma fiança, né, na delegacia, numa situação, é explicar para o familiar que vai recolher aquele valor, o que é a fiança. Porque eu acho que existe muita desinformação em relação ao que significa, né? Então, parece que a pessoa pagou a fiança e está solta, como se ela não fosse mais ser presa, como se ela não fosse mais responder o processo, né? Como se fosse um dinheiro que fosse ficar para a polícia, como se fosse... Então, eu acho que é importante a gente esclarecer que a fiança ela é uma garantia, ela nada mais é do que isso, uma garantia de que você vai comparecer aos atos do processo, que você vai comparecer na delegacia se você for intimado para prestar esclarecimentos, né? Que se o juiz chamar você para audiência, você vai comparecer, que você não vai se mudar sem informar, que você não vai... Então, ela é uma garantia, um valor que você deixa depositado ali. Olha, eu estou entregando esse valor como garantia de que eu vou comparecer a todos os atos do processo. Se eu fizer tudo direitinho daqui até o final, lá no final do processo, se eu for absolvido, esse valor ele é reintegrado ali, atualizado, né? Então, acho que isso é importante que a gente deixe bem claro, que a gente esclareça. Então, a fiança é a garantia nessa prisão que a gente chama de prisão pré-cautelar, de prisão cautelar, né? Antes de uma condenação, né? Então, é aquela prisão antes da gente ter sentença, da gente decidir. É aquela prisão ali, principalmente do momento. Então, acho que esse é o ponto mais importante para que as pessoas compreendam, primeiramente, o que é o Instituto. Tirando isso, a regra é que todos os crimes são afiançáveis. Então, a gente parte primeiro da regra de que todo crime é passível de fiança. E a gente vai saber quais são os afiançáveis pela exclusão, né? Então, assim, então quais não são afiançáveis? E a Constituição diz para a gente quais não são afiançáveis. São os crimes que o ordenamento jurídico brasileiro entende como graves, né? Então, os crimes hediondos, o tráfico de drogas, tortura, racismo, mais recentemente, inclusive, a injúria racial, né? A injúria preconceituosa. O STF já entendeu que nesses casos também não cabe fiança. Então, terrorismo, né? Isso, terrorismo, né? Os crimes hediondos e equiparados. Ordem constitucional. Grupos armados contra a ordem constitucional. Então, assim, tirando esses crimes, todos os outros, em tese,
são afiançáveis, né? Então, acho que essa é a coisa mais interessante da gente entender. Né? Tem uma outra regrinha básica que é aqueles até 4 anos, né? Quando a pena... Isso, aí você vai ter que usar a análise de caso a caso, porque você vai ter a fiança em 2 momentos, né? Você vai ter a fiança arbitrada pelo delegado de polícia, então teve ali a prisão em flagrante, a análise da fiança naquele momento, e depois em juízo, o juiz também tem a possibilidade de arbitrar a fiança. Acaba que a gente vê a fiança, o Instituto da Fiança, né, pela minha prática, muito mais ali com o delegado, com a delegada, na polícia, do que necessariamente ali como juiz. Eu trabalhei 14 anos no judiciário, trabalhei em vara criminal, fiz muita sentença, fiz muita decisão criminal, e eu acho que eu não me recordo de uma vez que o juiz tenha arbitrado fiança em alguma situação, né? Então, acaba que é o instituto mais utilizado realmente ali no momento da prisão em flagrante. E eu também sempre faço questão de explicar isso para as pessoas. O delegado de polícia, ele tem por obrigação arbitrar a fiança para todos os crimes que a pena máxima seja até 4 anos. Em tese, se é um direito subjetivo ali do acusado, do investigado, né? Então, a pena máxima é até 4 anos, o delegado de polícia arbitra a fiança. Passou de 4 anos, o delegado não pode arbitrar fiança. Não pode, não pode, não pode. Só que, além disso, a gente tem outras regras dentro das regras. Então, por exemplo, a pessoa, às vezes, tem muita passagem, né? O crime, a pena até 4 anos, é uma receptação, por exemplo, que é um crime bem comum, que a gente vê muito, mas a pessoa tem muita passagem, tem roubo, tem furto. Então, nesses casos, o próprio Código de Processo Penal diz que, havendo possibilidade do juiz decretar a preventiva, não caberia fiança. Então, aí varia muito da análise de delegado para delegado. Então, às vezes, quando a pessoa tem muitas passagens, ainda que o crime não ultrapasse os 4 anos na pena máxima, mas o delegado deixa de arbitrar a fiança por entender que ali pode ser a situação da preventiva. Então, é como se fosse assim, não, como aqui pode ser que o juiz até decrete a preventiva, então eu repasso, né, a responsabilidade para ele decidir ali na hora da audiência de custódia. E por que eu falo isso? Porque ainda que os crimes sejam inafiançáveis, nada impede que a pessoa vá responder o processo em liberdade. A fiança não é a única forma. Então, a fiança é uma espécie de garantia para que ele responda o processo em liberdade. Mas a gente tem outras garantias que não são o pagamento da fiança. Então, ainda que o crime seja inafiançável, pode ser ali um crime de tráfico de drogas. Ele é inafiançável, não pode pagar ali a fiança para sair. Mas pode ser que o juiz entenda que ele é primário, que ele tem bons antecedentes, né, que ele tem residência fixa, que ele tem profissão, e o juiz dê para ele a liberdade provisória sem fiança. E que, em vez da fiança, ele estabeleça outras garantias. Comparecimento mensal no juízo, né, tornozeleira eletrônica. Então, tem outras formas. A fiança é apenas uma delas. O fato do crime ser inafiançável não significa que você vai precisar passar ali o processo todo preso, né? E uma outra situação excepcional que a gente tem também é nos crimes de Maria da Penha, né? Então, esse é um recado que eu deixo. Tome cuidado, porque em casos de violência doméstica, pode ser a coisa mais simples, pode ser ali uma injúria, né? Pode ser um tapa que você deu. Poxa, dei um tapa ali, mas a vítima está lá na delegacia, chegou na delegacia e independe dela essa vontade de representar quando tem violência física. Se ela quiser medida protetiva, o delegado pode não arbitrar a fiança nesses casos também, porque existe a hipótese de você não arbitrar a fiança se a prisão dele é necessária para garantir as medidas protetivas. Poxa, o cara ali é agressivo, já tem um histórico de violência contra aquela mulher está correndo risco, também pode ser uma hipótese para que você negue a fiança. Mas, sem sombra de dúvidas, é um instituto utilizado muito mais na delegacia, né? Porque você já arbitra ali no momento. Então, às vezes, a pessoa é presa, você já comunica ali depois de 1, 2 horas que vai poder recolher fiança, então a pessoa não chega nem a entrar, né, ali na grade, efetivamente, paga a fiança e consegue já sair ali em liberdade. Doutora Juliana, eu queria a sua opinião acerca da devolução ou não da fiança. Eu, especificamente, eu tive um caso, inclusive, na minha primeira absolvição sumária, em que, em sede de delegacia, o cliente pagou a fiança de um salário mínimo arbitrado pela autoridade policial. E, em juízo, graças a Deus, conseguimos, então, a absolvição sumária, né? E aconteceu até um caso assim peculiar, porque eu falei para o juiz, falei, excelência, depois eu vou peticionar, quando acabou ali, né, a audiência, falou, depois eu vou peticionar nos autos, que eu vou pedir a devolução da fiança. Ele falou, não, doutor, fica tranquilo, eu vou determinar agora que o senhor já pegue a fiança de volta. Eu falei, ótimo.
Melhor ainda. Melhor ainda. Fiquei super feliz com a devolução da fiança do cliente. Mas aí a pergunta que eu quero aqui te fazer é, neste meu caso, o cliente foi absolvido, consegui a fiança de volta. E se o meu cliente tivesse sido condenado, pegaria de volta a fiança ou não? Então, quando a pessoa, né, o investigado, ele é considerado o acusado ali inocente, ele é absolvido, ele recebe o valor integral da fiança, não tem nenhum que discutir. Quando ele é condenado, a gente vai fazer algumas análises. Por quê? Esse valor que foi recolhido lá, ele pode ser utilizado para pagar custos processuais, às vezes o valor da multa, né? Alguma indenização que tenha sido imediatamente arbitrada pelo juiz ali na sentença criminal. Então, esse valor que está lá como garantia, ele pode ser utilizado para esses fins, né? Se desses fins não tiver nada para pagar, não, tá tudo ok, ele recebe o valor de volta também. Ah, não, uma parte foi utilizada, mas não foi tudo, também devolve a outra parte do valor. Então, como eu falei, um dinheiro de garantia é quase uma calção que a gente paga quando vai alugar um apartamento, né? Então, a gente entrega aquele valor lá e quando a gente devolve, se não tiver nada para arrumar, né? Se tiver tudo ok, a gente pega o valor de volta. A fiança, ela funciona mais ou menos da mesma forma. Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Acho que, como considerações finais, eu deixo só para que as pessoas... Hoje em dia, a gente vê a mídia criticando muito o trabalho policial, né? Criticando o trabalho da polícia. Eu entendo que esse é o papel da mídia, de ser fiscal, de acompanhar o que está errado, mas só para pedir para que as pessoas conheçam mais o trabalho policial, né? O trabalho policial ele é um trabalho desgastante, difícil, não é para todo mundo, e a polícia, no geral, na sua grande maioria, faz um trabalho muito bonito em prol da sociedade. A sociedade não funciona sem polícia, então, para quem acha que dá, não ia funcionar, a gente ia viver um caos ainda maior. Então, reconheçam, valorizem o trabalho dos bons policiais, porque a gente está trabalhando pela garantia e pela segurança de todo mundo. Doutora Juliana, eu vou te fazer um desafio aqui em público, para toda a nossa audiência poder ver. A senhora topa, em um outro vídeo, numa outra data, nós gravarmos para poder falar do dia a dia de um plantão policial? Ah, com certeza, com certeza. O convite é aceito. Então, quem quiser conhecer a doutora Juliana, interagir, a senhora tem um canal tanto no YouTube quanto no Instagram. Qual é o endereço? Isso, o meu canal aqui no YouTube é o Juliana Menezes, né? Então, basta colocar Juliana Menezes. Se colocar Juliana Menezes Prova Oral, vai chegar no meu canal mais fácil ainda. E o meu Instagram é o Jurb, J-U-R-B Menezes, Jurb Menezes. E eu compartilho lá sobre, para quem está na lida dos concursos públicos, principalmente esse meu foco, a gente conversa um pouquinho também sobre trabalho policial lá, então vai ser uma satisfação receber aí novos seguidores. Então, eu te agradeço imensamente por participar do canal Notícias do Ribeiro e saudações cordiais. Saudações cordiais. Obrigada, Ribeiro. De nada, um abraço.